Chegamos aqui no nosso terceiro capítulo dessa série super didática, aprendendo história da arte com as divas pop. No século XIX, a fotografia foi desenvolvida. E com ela, a arte mudou completamente. Os paradigmas dos artistas mudaram. O último movimento de arte que a gente viu foi o realismo, que era uma arte que falava sobre o retrato da realidade. O que os artistas fariam então agora que uma máquina retrata a realidade? E é aí que entra um movimento artístico chamado impressionismo, que vai dar início para aquilo que a gente vai entender depois como arte moderna. Os impressionistas, eles vão dar esse primeiro passo, só que eles não vão se desenvolver de maneira homogênea. A gente vai ter os impressionistas, os neo-impressionistas e os pós-impressionistas. E é sobre esses movimentos que a gente vai divar aqui hoje. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Ai, a Sandy, a nossa diva impressionista. O impressionismo é um movimento artístico focado no retrato da luz no mundo, seus reflexos e nuances. E tem diva mais luminosa que a nossa Sandy? Por trás de toda a delicadeza impressionista existe muita técnica. Você olha lá o trabalho de Monet, bonitinho, mostrando todas aquelas pinceladas rápidas, aquelas cores misturadas diretamente na tela. Gente, é um trabalho muito ágil, dinâmico, assim como o trabalho de voz da nossa querida Sandy, que traz toda uma potência e agilidade do pop, mas com notas cristalinas que um soprano pode trazer. Um outro paralelo interessante que a gente pode fazer aqui é da separação de Sandy Júnior e os impressionistas da academia. Os impressionistas, eles se separaram da academia em busca de uma arte muito mais autoral, de uma liberdade de produção muito mais intensa. E quando a Sandy se separou do Júnior, ela também acabou indo muito mais para esse lado. Ela não foi pro lado mercantil, pensando em criar um produto, ela foi muito mais pro lado artístico, quebrando até a expectativa do mercado e fazendo algo muito mais autoral, muito mais orgânico, que falasse muito mais sobre ela, assim como os impressionistas queriam fazer. Eles queriam fazer um trabalho que fosse deles, criar uma revolução a partir deles. Tá, a Sandy não é tão radical, não tá pensando numa revolução nem nada assim, mas ela traz toda uma nova perspectiva sobre o que é ela mesma. Uma outra relação que a gente pode observar também é que os quadros impressionistas, eles tinham que ser observados de longe para que a gente pudesse ver a imagem perfeita e luminosa que eles queriam trazer. Porque se você chegasse perto, ia ver um monte de borrão de tinta um por cima do outro, uma verdadeira zona. E eu acho que deve ser muito assim na vida de uma artista mirim. De longe, tudo perfeito. Nossa, um astro aos 5 anos de idade. Mas e de perto? Vai lá ver o que é ser um astro aos 5 anos de idade. Cobrança, mercado. Teve uma infância normal essa pessoa? Todos os problemas, traumas, sei lá o que ela teve que abrir mão para ser uma estrela. Então, de perto pode ser que essa vida seja também um borrão. E assim como os impressionistas, a Sandy também tem um lado devasso. Mas isso não aparece nas músicas, assim como você não vai ver isso numa obra de Renoir. Sandy, a nossa luminosa diva impressionista. O neo-impressionismo calculista de Anitta. Anitta é muito mais que uma diva. Ela é uma mulher de negócios, ela é sua própria empresária. Essa mulher, ela não dá ponto sem nó, ela sabe muito bem onde quer chegar e faz de tudo para alcançar os seus objetivos. Ela planeja tudo nos mínimos detalhes, ponto a ponto. Olha o projeto Checkmate, ele foi extremamente trabalhado e pensado para ser um grande case de negócio, para trazer todo um destaque internacional para a Anitta. E deu certo. Parcerias internacionais, turnês internacionais, participação em programas norte-americanos, palestra em Harvard. O nível de detalhamento e perfeccionismo que a Anitta busca na sua carreira é digno de um neo-impressionista que trabalha sua obra
ponto a ponto, extremamente calculado. Os neoimpressionistas eram artistas cientistas, e assim como a Anitta prepara o seu ponto a ponto, eles também preparam o seu ponto a ponto. Afinal, a técnica deles é o pontilhismo. Eles desenvolveram essa técnica que também é chamada de divisionismo, onde a gente de perto vê só um amontoado de pontos, mas quando a gente se afasta, a gente vê a imagem como um todo, a gente vê um grande mosaico, a gente vê ali o início do que a gente chama até de pixel. Artistas cientistas que se apoiavam em toda a tecnologia, eles eram impressionistas, mas aquela bagunça do impressionismo incomodava eles demais. Assim como a Anitta, quando ela estava lá com uma empresária e ela começou a ficar incomodada porque a empresária não seguia exatamente o que ela queria, ela mandou a mulher embora e ela assumiu o posto de sua própria empresária. Uma carreira pensada e construída nos seus mínimos detalhes, e ela é tão bem construída e arquitetada para dar certo que isso acaba gerando problemas para a própria Anitta. Na sua aflição de ser racional ao extremo, ela acaba às vezes se desviando de questões políticas. Ela acaba não respondendo umas questões sobre um tal Pink Money, acaba passando um pano para algum artista transfóbico ali, e isso cria um distanciamento, uma frieza entre o público, uma relação profissional, artista-consumidor, frio, com uma obra neoimpressionista de Signac, que imortaliza uma paisagem de maneira gélida, feita ponto por ponto em tinta a óleo. Adele, a nossa diva pós-impressionista. Se de um lado a gente tem o neoimpressionismo com seu cientificismo, toda a sua técnica, aquela coisa de construir tudo ponto por ponto, de construir uma carreira passo a passo, do outro a gente tem os pós-impressionistas, que deixaram o impressionismo em busca de uma autonomia e uma representação do seu subjetivo cada vez mais intenso e forte. De um lado, Anitta construindo carreira passo a passo, do outro, Adele, muito mais preocupada em colocar suas questões emocionais e sua arte no mundo. Não é à toa que os discos da Adele tem como nome a sua idade, porque cada disco está falando sobre o que ela sente naquele momento. Ela constrói todo o seu repertório baseado na sua experiência própria. É muito interessante para essa artista representar através da sua voz os seus sentimentos, suas emoções, suas angústias. O disco que lançou a Adele, o 21, fala sobre tudo que ela estava vivendo aos 21 anos. O rompimento, a dor de um término, de um fim. Ela não fica envergonhada em chafurdar nas suas dores e mostrar isso para o público. E mais, levar a gente para dentro dessas dores. Assim como um Van Gogh que marcava nos seus quadros toda a sua dor, a sua agonia, que fazia seus girassóis, por mais vibrantes e alegres que eles fossem, carregar toda uma melancolia de um homem que era atormentado, sozinho, solitário. As pinceladas se contorcem, marcam a tela, gravam a tela, é quase uma escultura. Assim como a Adele faz com a sua voz, ela praticamente esculpe as letras na nossa mente. É fácil sentir a música da Adele, ela traz toda uma interpretação própria. Assim como um Gauguin, quando vai representar um Cristo, ele não faz de uma maneira tradicional, ele faz do seu jeito. Ele pega aquele Cristo amarelo, que deveria ser a alegria do mundo, e transforma num Cristo melancólico, que morreu. A dor é trazida ali através da cor, por mais que tenha toda uma empolgação ali, mas a gente consegue sentir o que eles querem passar. Críticos falam que a interpretação de Adele nas músicas faz as outras divas parecerem comuns. Ela traz muita personalidade, muito carisma na sua voz. Ela realmente rolling in the deep nos seus sentimentos mais profanos e doloridos, sem medo, e traz isso pra gente. Assim como era a intenção dos pós-impressionistas, eles também queriam mostrar toda a sua carga subjetiva, toda a sua emoção. Para eles, arte era isso, e para Adele, arte também é isso. Por isso Adele é a nossa diva pós-impressionista. Esse foi mais um capítulo da nossa série Aprendendo História da Arte com as divas pop. E aí, você concorda com as divas que eu escolhi para representar o impressionismo e seus desdobramentos? Deixa aqui nos comentários o que você achou e quais divas você gostaria de ver aqui. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!
Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Também fora do ritmo, se for.